Olá, concurseiro, vamos a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos ver a densidade de probabilidade de uma variável aleatória f. Vamos ver também a simplificação da densidade da distribuição f com V1 e V2 graus de liberdade. Vamos calcular a moda da distribuição f e finalmente vamos ver uma questão que caiu no concurso da Marinha, o concurso para o Corpo Técnico de 2016. Vamos falar então mais uma vez da distribuição f. Uma variável aleatória x, f, aliás, uma variável aleatória x tem distribuição f com V1 e V2 graus de liberdade, denotada aqui por f com V1 graus de liberdade no numerador e V2 graus de liberdade no denominador, se a sua função densidade de probabilidade é dada por essa expressão gigantesca que aparece aqui na tela. Então, note que temos aqui uma função f de x, x varia de 0 até infinito, temos aqui V1 e V2 graus de liberdade, números inteiros, e temos aqui três fatores envolvendo aqui a função gama, o quociente dos graus de liberdade e uma função que envolve x no numerador e no denominador. Em princípio, essa expressão aqui parece bastante complicada, principalmente para o concurseiro aí ou para o graduando que não conhece a função gama, mas nós vamos aqui buscar uma simplificação dessa distribuição f. Note o seguinte, esse primeiro fator não depende de x, assim como o segundo fator não depende de x. E somente no terceiro fator que aparece a variável aleatória x. Então, se nós chamarmos esses dois primeiros fatores de um valor k, a função densidade de probabilidade pode ser reescrita dessa maneira. Temos aqui, então, uma função de x que envolve um valor constante multiplicado por uma função aqui que é o quociente de duas outras funções, agora sim envolvendo o valor x. Veja que a variável aleatória aparece somente aqui nesse terceiro fator da primeira expressão, portanto, temos ela aqui mais simplificada. Vamos, então, aqui continuar simplificando essa função densidade de probabilidade. Então, observe ainda que se nós fizermos V1 sobre 2 igual a 1A, se fizermos V1 sobre V2 igual a um valor B, e ainda V1 mais V2 sobre 2 igual a C, nós teremos, então, que essa função densidade de probabilidade fica simplificada a um valor k vezes uma função de x, que é o quociente de duas outras funções de x. Temos aqui, então, que a conclusão é que a função densidade de probabilidade da f pode ser reescrita como uma constante k vezes uma g de x dividida por uma h de x, onde g de x é x elevado a menos 1 e h de x é 1 mais bx elevado a c. Na continuação aqui da nossa aula, nós vamos ilustrar a distribuição f. Note aqui que temos em vermelho o gráfico de uma função densidade de probabilidade de uma distribuição f com 1 grau de liberdade no denominador, também no numerador. E veja que à medida que os graus de liberdade crescem, vai mudando aqui a curvatura dessa função. Com esses graus de liberdade aí bem grandes, veja que temos aqui uma curva cinza que está tendendo aí para a simetria. É uma curva bem simétrica e também uma curva bem platicúrtica, ou melhor dizendo, né, uma curva bem leptocúrtica, já que ela fica aqui com um pico bem acentuado. E observamos aqui também a simetria dessa curva aqui
destacada na cor cinza. Então, temos aí a ilustração da distribuição F. Vamos, então, ver agora uma regra de derivação de função do tipo quociente, né? Então, se a densidade F é do tipo K, que multiplica uma função quociente, isso implica que a sua derivada, usando aqui a regra de derivação do quociente, seria algo do tipo K, que é a constante, continua multiplicando, então, aqui a derivada dessa função quociente, onde nós teremos derivada do numerador, g' de x, vezes h de x, menos o numerador, g de x, vezes a derivada h' de x da função h que aparece aqui no denominador. Toda essa expressão aqui dividida pelo quadrado da função h de x do denominador. Portanto, vimos aí a regra de derivação. Vamos derivar, então, a densidade f de x, onde f de x é k vezes g de x sobre h de x, e g de x é a função anteriormente discriminada, né? Igual a x elevado a menos 1, e h de x é a potência de c de 1 mais bx. Então, pela regra de derivação, se g de x é x elevado a menos 1, temos que sua derivada é a menos 1 elevado a x vezes x, né, elevado a menos 2. E ainda, se h de x é 1 mais bx elevado a c, temos aí pela regra da cadeia que a h' de x é bc, que multiplica 1 mais bx, tudo isso elevado a c menos 1. E então, usando essa regra de derivação, obtemos aqui a derivada da função densidade de probabilidade f. Substituímos aqui, então, g de x vezes h de x menos, ou melhor, substituímos g' de x vezes h de x menos g de x vezes h' de x, tudo isso dividido pelo quadrado de h de x. Então, obtivemos aí a derivada da função densidade de probabilidade de uma f. E para maximizar essa f, a fim de obter a moda da distribuição, nós fazemos, então, a sua derivada igual a zero. Logo, nós devemos ter que esse numerador aqui da derivada da densidade f deve ser nulo, já que k é uma constante não nula. O quadrado de h de x aqui no denominador não poderá ser nulo. Então, devemos ter aqui o numerador da função densidade de probabilidade, da primeira derivada da função densidade de probabilidade de uma f, igual a zero. Com isso, resolvendo essa equação em x, note que temos aqui uma equação na variável x. A, b e c são constantes dependentes lá dos graus de liberdade da distribuição f, conforme vimos anteriormente. Logo, devemos ter a igualdade aqui para resolver essa equação em x, implicando assim que o valor de x é igual a 1 menos a dividido por bc menos ab menos b. Então, obtivemos aí o valor que maximiza a função densidade de probabilidade de uma distribuição f. Fazendo as devidas substituições, fazemos aqui então um resumo. Primeiramente, nós reescrevemos a densidade de probabilidade da f, conforme está descrito aqui. Obtivemos então uma expressão bem simplificada, usando aí A igual V1 sobre 2, B igual V1 sobre V2, C igual V1 mais V2 sobre 2, e finalmente K é essa expressão aqui que envolve
o quociente de funções gamas. Se você não conhece ainda a função gama, na descrição desse vídeo você encontrará um link para uma aula onde eu falo especialmente da função gama. E então, obtivemos a moda igual a 1 menos A, dividido por BC menos AB menos B. Fazendo aí as devidas substituições, nós encontramos que o x modal, o x que assume o valor, a moda da distribuição f, é dado por V1 menos 2 dividido por V1, multiplicado pelo quociente de V2, dividido por V2 mais 2. Então, tivemos aí o cálculo da moda de uma distribuição f de probabilidades. E nós passamos, então, aqui a mostrar a questão que caiu no concurso do CPT de 2016, uma prova do concurso da Marinha. Olha só a questão que caiu lá. Seja x uma variável aleatória com distribuição f, e com parâmetros aí ele está chamando de α1, o número de graus de liberdade do numerador, e α2, o número de graus de liberdade do denominador. Então, sua moda é dada por... Ora, é claro que no dia da prova o concurseiro não fará todos esses cálculos que desenvolvemos nos slides anteriores. O concurseiro já deve ir treinado, olhar as opções e perceber que aqui na opção A nós temos então a moda da distribuição f com α1 graus de liberdade no numerador e α2 graus de liberdade no denominador, conforme desenvolvemos nos slides anteriores. Então é isso aí, o concurseiro, uma dica muito importante é exercitar as distribuições mais conhecidas, claro, anteriormente à prova, né? Durante a sua preparação, resolvendo questões desse tipo, achando aí o coeficiente de assimetria, o coeficiente de kurtose, a média, a mediana, de cada uma dessas distribuições mais conhecidas. Assim, no dia da prova, com certeza o concurseiro não perderá mais do que 1 minuto na resolução dessa prova. Então é isso aí, eu espero que você tenha curtido essa dica, né? Tenha apreciado essa aula. E se inscreva no canal do Concurseiro Estatístico, curta esse vídeo, compartilhe com aquele seu colega que está lá em probabilidade 2, talvez sucumbindo aí aos primeiros cálculos envolvendo a teoria das probabilidades. Eu tenho certeza que ele ficará feliz com essa dica, com essa aula. E se você é concurseiro, veja na descrição do vídeo todos os materiais que você pode adquirir junto ao concurseiro estatístico. Um grande abraço para você e até a próxima aula.